Olá pessoal, tudo jóia? Hoje eu vim aqui para conversar com você sobre um assunto que um inscrito aqui do canal sugeriu, pediu para a gente poder trazer e eu vou atender o pedido dele. Se você tem alguma sugestão, alguma coisa que você queira que a gente aprofunde aqui, é só colocar aqui embaixo nos comentários que a gente pode trazer, se for do nosso alcance, do nosso conhecimento, a gente prepara e traz aqui o vídeo para vocês, tá certo? O assunto de hoje então é banco de horas. O que é banco de horas, como funciona, como que a pessoa faz para poder receber, o que a empresa pode fazer, o que o empregado pode fazer em relação a isso. Vou explicar tudo para você, para tentar tirar o máximo de dúvidas, tá certo? Acompanha com a gente até o final. Meu nome é André Coelho, sou advogado especialista em direito previdenciário, também em direito do trabalho. Eu venho aqui todos os dias para poder trazer esse material informativo para vocês, para poder tornar a vida das pessoas com maior qualidade. Esse é o trabalho que a gente faz aqui no canal. A gente acredita que trazendo informação, trazendo conhecimento para as pessoas têm uma vida mais livre e uma vida melhor. Eu acho que nada é mais importante que isso. E a gente pode dar aqui testemunho de muitas pessoas que têm, através desse trabalho, conseguido uma vida com mais dignidade. Ok? Beleza, eu quero convidar você então para poder fazer parte desse grupo, dessa família que tem se tornado aqui o nosso canal. É muito legal fazer isso, eu tenho me sentido muito realizado, porque as pessoas pensam que a gente faz um canal para ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro com o YouTube, gente, é gente que tem milhões de seguidores, né? E não é o nosso caso, eu acho que nem vai ser, né? Nem é essa a nossa pretensão, mas a nossa pretensão, de fato, é trazer para as pessoas informação legal, segura, verdadeira, e que elas possam usar isso para o seu bem, né? Para a sua vida, para a sua família. Beleza? Segue aí o nosso canal, se inscreve, é de graça, não custa nada, deixa seu like para ajudar a gente. Fazendo isso, esse vídeo chega a mais pessoas. Esse só é o objetivo disso, do que eu peço, tá bom? Vamos lá então para o conteúdo do vídeo. O papo de hoje é sobre banco de horas. Eu quero conversar com vocês sobre como funciona o banco de horas, como que a empresa tem que aplicar corretamente o banco de horas, e é aí que eu vou começar o nosso papo. A primeira informação que eu quero trazer é que essa prática ou esse instrumento chamado banco de horas sofreu uma profunda alteração a partir da reforma trabalhista de 2017. Eu não sei se você está ligado, mas em 2017 nós tivemos uma reforma trabalhista, uma grande reforma trabalhista, ok? Alterou mais de 140 artigos da CLT. E, só um parêntese, logo depois de 2019 nós tivemos uma reforma da Previdência, que também alterou bastante. A gente tem bastante material aqui no canal também falando sobre isso. Hoje o assunto é direito do trabalho. Vamos lá. Então, em 2017, a reforma trabalhista trouxe alterações profundas em relação ao banco de horas. Primeiramente, esclarecendo, o que é um banco de horas? Bom, como o próprio termo está dizendo, é um registro ou uma estratégia adotada pelos RHs das empresas para fazer um controle mais efetivo, mais saudável, mais justo, eu posso dizer, da quantidade de horas de trabalho de cada colaborador, anotando ali o excedente, o que está faltando, e de acordo com cada ajuste entre empregado e empregador, fazer a devida compensação para cima ou para baixo, gerando crédito ou débito para esse empregado. Então preste atenção que é como se fosse um banco mesmo. Ali você deposita créditos de horas ou você fica devendo horas. E isso tem obrigatoriamente o banco de horas, eu vou explicar aqui mais detalhadamente à frente, mas só para adiantar, tem que ser feito através de um documento por escrito entre a empresa e o colaborador obrigatoriamente. Eu sei que nesse momento você pode estar se perguntando, André, mas espera aí, banco de horas e horas extras não é a mesma coisa? Não se parece muito? Se eu fizer o controle das horas extras, não dá no mesmo? Não dá no mesmo, eu vou te explicar por quê. Apesar das duas coisas estarem diretamente relacionadas, elas têm uma diferença bastante substancial. Horas extras é sempre quando o trabalhador ultrapassa as 8 horas diárias permitidas pela CLT, ok?
Então fique atento a isso. Hora extra, passou de 8 horas, 1 minuto que seja, está contando hora extra. Isso é a contagem de hora extra. O banco de horas já tem uma atividade, uma característica diferente. Ele serve para computar tanto o excedente em horas, positivo, se houver horas extras, como também o que é menor. Às vezes o trabalhador precisa se ausentar para fazer alguma atividade pessoal, alguma coisa, faltou alguma coisa, sem justificativa. E nesse banco de horas vai haver, então, esse crédito e débito, vamos chamar assim, o nome não é muito bom, mas é só para você entender, pedagogicamente, para você poder entender. Então vai haver esse crédito quando houver excesso, ou esse débito quando houver falta, né? Para que no final do mês a coisa se ajuste e seja pago o que de fato tem que ser pago ao trabalhador. E aí, só para complementar, para ficar mais claro ainda, é o seguinte, a diferença entre horas extras e banco de horas. As horas extras, impreterivelmente, não tem opção, tem que ser paga ao final do mês. Então, dentro do mês de setembro, o sujeito fez lá 50 horas extras, no final, no início do próximo mês de outubro, até o 5º dia útil, a empresa tem que pagar as 50 horas extras para essa pessoa. Já o banco de horas, como eu vou explicar mais à frente um pouquinho, funciona diferentemente. Existe nesse acordo de banco de horas, nesse documento, também que eu já vou explicar, um acordo entre trabalhador e empresa para que essa compensação seja feita num momento próprio. Eu já falo sobre isso. Bom, no final das contas, quero deixar aqui uma coisa muito clara. Por que então o banco de horas foi criado? A princípio, a gente entende que o banco de horas foi criado para poder facilitar o pagamento das horas extras para as empresas. O que acontece? Quando não existia o banco de horas, as empresas eram obrigadas a pagar as horas extras no mês subsequente e quando havia falta, também o desconto automaticamente. Com o banco de horas, o acordo de banco de horas pode prever aí um prazo maior de compensação dessas horas extras ou das eventuais faltas e pode ser vantajoso tanto para a empresa quanto para o próprio trabalhador. Vamos supor que um trabalhador que faça as 8 horas corretas diariamente. E aí, um determinado dia, ele precisou faltar outro dia, aconteceu alguma coisa, ele vai ficar devendo horas naquele mês. Então, e justamente no mês seguinte, ele contava com o salário integral dele. Então, de acordo com o ajuste que foi feito para o acordo do banco de horas, esse desconto não pode ser feito exatamente no mês subsequente. Vai ser feito exatamente quando foi combinado no documento de acordo. Entenderam? E da mesma forma para a empresa. É uma flexibilização para a empresa da possibilidade de postergar um pouco o pagamento dessas horas extras. E isso fica mais fácil para a empresa porque ela pode fazer uma previsão e de acordo com cada categoria, de acordo com os trabalhadores que ela escolhe fazer o acordo de banco de horas, isso vai ser feito no momento próprio, como eu vou explicar. Como então implementar um banco de horas para você que tem uma empresa e que não tem esse banco de horas ainda? É muito simples, mas tem que ter cuidado com alguns detalhes. O primeiro deles é definir uma política interna para o banco de horas. Explico. Bom, se você ainda não tem um banco de horas, na hora de implementar ele, você precisa definir internamente como que você vai usar esse banco. Como será a prática desse banco de horas? Quais serão as fórmulas para que isso aconteça internamente e em comum acordo com cada colaborador? Vou dar um exemplo que eu usei muito tempo aqui no escritório, que funcionou muito bem. A gente tinha um acordo de banco de horas, né, que mudou muito, evidentemente, depois da pandemia, porque hoje, atualmente, o nosso escritório funciona 100% de forma digital e as pessoas que trabalham conosco trabalham de forma remota. Então, o banco de horas ficou um pouco em desuso por conta da flexibilidade maior que o trabalho home office oferece. Bom, mas quando nós tínhamos o escritório físico, a gente tinha um banco de horas que previa o seguinte: pagamento de horas extras, no caso da pessoa ter trabalhado em horas extraordinárias, desconto se ele está devendo horas, ou compensação com folga, se ele tem crédito a receber, entenderam? Então, às vezes, para o colaborador, é mais vantajoso ele ter uma folga
do que ele ter o pagamento. E a gente fazia isso e sempre deu muito certo, nunca tivemos problema com isso. Funcionou, a gente estabeleceu que de 6 em 6 meses a gente faria esse ajuste. Olha, então no final do primeiro semestre, ou a gente paga ou a gente faz a folga para quem tem excesso de horas e precisa fazer esse acordo. Às vezes a pessoa precisava fazer uma viagem, eu vou trabalhar tantas horas a mais desse semestre, porque no semestre que vem eu preciso fazer uma viagem de tantos dias, então eu vou antecipar, criar crédito para poder ter esse crédito para tirar no segundo semestre. E sempre foi muito, muito bom, muito legal, funcionou muito bem. Dica importante, isso tudo no papel, acordo individual com cada colaborador. Bem escritinho, bem entendido, assinadinho, guardadinho, beleza? Isso é muito importante. Uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção na implantação do banco de horas é a orientação para os colaboradores. Não adianta nada você ter um banco de horas, você fazer um banco de horas e não avisar como funciona, não treinar as pessoas devidamente, não informar as pessoas de como isso funciona. Porque até mesmo num treinamento, numa conversa, pode surgir alguma ideia e existe liberdade para isso, gente, tá? Existe liberdade para isso. Algum colaborador pode ter uma sugestão de fazer um tipo de compensação diferente que pode ser legal tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Às vezes alguém sai com uma sugestão lá que ninguém tinha pensado e a coisa encaixa e fica tudo certo, né? Por exemplo, uma outra acomodação que a gente fazia aqui no escritório é que para os escritórios de advocacia, nós temos no mês de dezembro, sempre a partir do dia 17, 18, 19, o que a gente chama de recesso forense. E esse recesso dura 30 dias. A justiça para de funcionar. O escritório não pode parar, né? Então como é que a gente faz? Como é sempre perto do dia 17, 18, e daqui a pouco já vem Natal e Ano Novo, então a gente fazia um acordo com o pessoal, olha, nós vamos fazer férias coletivas de tanto a tanto, mais alguns dias aqui de compensação, e você vai ficar devendo tantas horas para a gente para pagar no próximo semestre. E dava certo. Então são ajustes, acertos, acordos bilaterais, né? Empresa e colaborador, que tem que ser ajustado. Às vezes você ajusta de um jeito com uma categoria, ajusta de outro jeito com outra categoria. Se sua empresa tem menos colaboradores, você pode fazer uma reunião e ajustar com todos ao mesmo tempo, mas os documentos precisam ser individualizados. Mais uma vez eu repito isso. Presta muita atenção na gestão desse banco de dados, principalmente se é uma empresa grande, com muitos empregados, porque na hora de fazer o pagamento, existe uma penalidade, ok? Se você não fizer isso, existe uma pena. Se você tem um grupo de empregados que tem um crédito para receber e você ultrapassou o prazo para fazer a compensação, existe uma penalidade a ser cumprida e isso não é legal para a empresa. Então fique atento com relação a isso. A gestão do banco de horas, na minha opinião, é o que é o mais delicado. Implantar não é difícil, treinar não é difícil, fazer documento não é difícil. Ok? Até agora é o que a gente falou. O problema é a gestão disso, é o acompanhamento disso. Tá? Tem que ser uma pessoa treinada para isso, apta para isso, competente para isso, que seja muito atenta, especialmente quando se tem categorias diferentes. Então, por exemplo, eu já vi implantação de banco de horas numa determinada empresa que tinha a categoria de motoristas. E a categoria de motorista tem lei específica de cumprimento de horas. Então, o banco de horas para a categoria de motorista não pode ser igual ao banco de hora para a categoria do pessoal administrativo. São coisas completamente diferentes. E aí, a pessoa que fazia a gestão do banco de horas deu uma bobeada, tratou do mesmo jeito e acabou criando um problema, um passivo grande dentro da empresa por conta dessa questão da lei específica dos motoristas, como existe outras categorias, pessoal que trabalha em escala, e tudo isso modifica na hora de fazer a gestão. Então tem que saber fazer, tem que conhecer a legislação trabalhista, de preferência uma orientação de um jurídico competente para poder a coisa no final ter um resultado que se espera, não é? Senão não vale a pena. Para finalizar aqui, eu deixei o melhor para o final, que é a dúvida da maioria das pessoas, e como é que se faz a rescisão no caso do banco de horas? Como é que procede? Como é que processa uma rescisão no caso do banco de horas?
Bom, gente, eu já falei aqui que o prazo previsto por lei hoje para o banco de horas é de 6 meses. A cada 6 meses você tem que zerar esse banco. Ou paga, ou dá folga, enfim, um acordo que se fizer, um acordo individual de trabalho com cada colaborador, né? Atento aí à gestão, cada categoria, como eu acabei de falar. Mas e quando o colaborador é demitido antes desse prazo de 6 meses? Como que faz para processar então a rescisão? Essa é a pergunta que eu quero responder agora para vocês. Então, duas possibilidades. Se for a demissão por iniciativa da empresa, a empresa deve pagar integralmente o excesso, se tiver excesso, se for positivo o banco de horas desse colaborador, deve pagar na rescisão, inclusive com seus devidos reflexos, como se estivesse vencendo o banco de horas naquele momento, entendeu? Caso seja a demissão por iniciativa do empregado, pediu demissão, a mesma coisa, tem que ser pago a ele também, se tiver excesso, se ele estiver devendo, se tiver crédito de horas para poder ele compensar, ele pagar, é feito o desconto na rescisão. Ficou claro para vocês? Então, o momento do pagamento da rescisão é o momento do acerto, como se estivesse terminando ali o banco de horas, como se estivesse encerrando a conta do banco. Tá certo, gente? Tá devendo, paga o que tá devendo. Tá sobrando, a empresa paga para ele o que tá sobrando. Gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês, que esse material seja de ajuda, especialmente para o pessoal que acompanha aí o canal, para você que está conhecendo o canal pela primeira vez. E, mais uma vez, eu quero trazer aqui uma reflexão para vocês. Banco de horas é um negócio legal, tanto para a empresa, porque flexibiliza a possibilidade do pagamento das horas extras para frente um pouquinho, a empresa pode se preparar, pode provisionar esse dinheiro para frente, né? Também para o trabalhador, porque ele pode gerir melhor a vida dele, programar uma folga, acomodar com férias de filho. Existem várias possibilidades. Então, quem pensa em banco de horas, quem pensa que o banco de horas é uma coisa favorável somente para a empresa, está completamente enganado. Completamente enganado. Não é isso. Se alguém pensa assim, eu respeito, mas discordo completamente, porque pode ser uma coisa. Disse pode. É óbvio que um banco de horas imposto, tem que ser assim, não é legal. Tem que ser uma coisa conversada, tem que ser uma coisa flexível, pode ajustar, 6 meses pode ser de um jeito, 6 meses pode ser de outro, no outro 6 meses eu não quero fazer, tudo certo, vamos tocar a vida, vamos embora. Então, pode ser uma coisa legal para a empresa, para o colaborador, desde que bem gerida pela empresa, que é a principal interessada nessa história. Porque, como eu disse e dei aqui o exemplo agora há pouco, no caso da má gestão do banco de horas, pode trazer prejuízo financeiro irreparável para a empresa. Tá legal, pessoal? Ficou alguma dúvida? Coloca aqui embaixo no comentário do vídeo que eu respondo para você com o maior prazer do mundo. Se inscreve aí no nosso canal, vai ser um prazer poder conversar com você. Aperta o sino para receber a notificação dos próximos vídeos, das lives que nós fazemos também. E eu estou sempre por aqui aguardando você conosco. Um grande abraço!